Olá, me chamo Eric e no vídeo de hoje iremos estar trazendo sobre sockets em TCP para a matéria de redes de comunicação. Servidores clientes. Em geral, todas as máquinas na internet podem ser categorizadas em tipos servidores clientes. As máquinas que providenciam serviços a outras máquinas denominam-se servidores, exemplos como e-mail, FTP e web server. Um servidor normalmente permite o acesso a vários clientes em simultâneo, e as máquinas que utilizam os serviços fornecidos pelas anteriores denominam-se clientes. A estrutura cliente-servidor apresenta várias vantagens para o desenvolvimento da rede, exemplos como a centralidade, a proteção, a escalabilidade e a administração. Já nos modelos de redes, existem dois importantes arquiteturas de rede: o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP. Bem, o protocolo de endereço IP é uma cadeia de números atribuídos a um dispositivo para identificá-lo na rede. O endereço de IP é usado para enviar pacotes de dados a qual você solicitou. O protocolo de internet IPv4 foi desenvolvido nos anos de 1980 e tem um limite teórico de 4,3 bilhões de endereços. Em 1980 era mais que suficiente, mas conforme a internet aumentou e ficou global, ficamos rapidamente sem endereços IP, especialmente na época dos smartphones e dispositivos da IoT. Por isso, houve a necessidade de uma nova versão, a qual chamamos de IPv6, que tem um limite de 341 decilhões de endereços. Um endereço de IP identifica um dispositivo numa rede, sendo o único na rede a que está ligado. Para descobrir ele, temos duas opções que nós apresentamos aqui, entre inúmeras outras formas. Uma delas é pela linha de comando fazendo ipconfig, e a outra é pesquisando em igual ao meu ip.pt, que ele já vai direto me mostrar o meu IP. Portas. As portas dependem do protocolo utilizado, se ele é TCP ou UDP, e são codificadas utilizando um conjunto de 16 bits, pelo qual cada computador dispõe de 216 portas. De 0 a 1023 considera-se bloqueadas, então nós não podemos utilizar. Então, no nosso programa de sockets, nós podemos utilizar qualquer porta acima de 1023. Elas são bloqueadas porque já estão em uso. Existem dois tipos de protocolos de camada de transporte, o protocolo TCP e o UDP. O protocolo TCP é o mais recomendado para aplicações como e-mail e transferências de ficheiros. Isso porque ele garante a entrega, a segurança do pacote e ele fornece um serviço fiável. Porém, ele tem como desvantagem a demora dependendo do tamanho do arquivo. Bem, agora iremos para a parte que mais interessa, a parte de socket. Bem, o socket é basicamente a combinação do endereço de IP mais a porta associada, e ele serve para a implementação de um modelo cliente-servidor que permite a troca de mensagens entre os processos servidores e cliente. Bem, para a criação de um socket para o lado do servidor, primeiro criamos o socket, depois associamos ele à ligação, depois aceitamos o cliente, enviamos e recebemos os dados e por fim nós destruímos. Após aceitar o cliente, é possível trocar informações com os clientes usando as funções para este efeito. No final do socket, ele deve ser destruído. Já na parte da criação de um socket no lado cliente, nós criamos o socket TCP, estabelecemos a ligação com o servidor, enviamos e recebemos os dados e destruímos o socket. A partir deste momento, é possível trocar informações com o servidor usando a função para este efeito, mas no final, este socket tem que ser destruído. Para testarmos este programa, nós utilizamos o Notepad+, e o AMPS. Caso sua máquina não aceite o AMPS, tem outras aplicações como o Champ que você pode utilizar e que ele também tem a mesma funcionalidade. Na parte de criação de socket, nós temos a parte em que nós criamos a variável, nome socket servidor, igual ao socket create. O IPNet se refere ao protocolo baseado em IPv4, como o TCP e o UDP. Depois nós temos socket string, que é para usar um tipo de comunicação baseado em TCP. E depois nós temos só o TCP, que é para ser usado em TCP. Nós depois estabelecemos uma comunicação. E nessa comunicação nós também temos três parâmetros. A primeira é o nome da criação do socket, que nós criamos lá em cima.
Depois nós temos o endereço e a porta. E também nós utilizamos aqui mais uma variável, no caso resultado. E o respectivo tratamento de erros, obviamente. Depois nós temos os pedidos de ligação, que é a partir do resultado, com o socket listing e o socket servidor, e o respectivo tratamento de erro. While true serve para aceitar os clientes. Depois que ele aceita, ele manda a mensagem, ou se não, ele dá um tratamento ele também tem um tratamento de erro com R2. O socket Chantal, ele tem o socket servidor, que é a variável que eu criei lá em cima, e depois ele tem o 2. Ele vai de 0 a 2, que ele significa se ele pode escrever, se não pode, ou se ele lê e escreve, ou um, ou outro, ou os dois. E por fim, nós fechamos o socket. Na função de escrever no ficheiro, nós utilizamos a função function write to file e com a mensagem, com a variável mensagem que eu irei mandar para a pessoa. Depois tem o texto no ficheiro, na localização do ficheiro, e nós enviamos a partir do ficheiro a mensagem com o texto. E por fim, ele também fecha, escreve e fecha. Na parte HTML, nós temos o ficheiro escrito como início.html. Ele tem uma estrutura simples, com o corpo, com o formulário e com o iframe. O formulário ele é com action e ele está com o chat client.php, que é onde o cliente vai mandar e receber a mensagem, e vale ressaltar que eles estão utilizando o método post. Depois nós criamos dois inputs, um para texto e outro também para texto, mas um para o nome, inserir o nome, e o outro para inserir a mensagem. Por fim, um botão para submeter o formulário. Na parte do chat, logo no início, nós temos já duas variáveis com o nome e a mensagem, relacionadas com o método post, e elas estão também relacionadas com o ficheiro HTML, que é onde nós temos a estrutura de comunicação. Bem, a primeira parte que nós temos é erro reporting, que define quais os erros do PHP estão relacionados. Depois ele associa ao serviço www, que é o serviço da porta, e atribui o endereço de IP, que no caso é a estação cliente, com o respectivo endereço que eu tenho. Depois ele cria um TCP/IP, como nós fizemos no ficheiro chat server. Não muda muita coisa, é literalmente igual, com o tratamento de erros. Depois nós fizemos a conexão entre o socket, o endereço e a porta, e o resultado também se der um erro, um tratamento de erros. Para definir o parâmetro de sessão da exibição das mensagens, nós utilizamos a variável in, igual ao nome, o in conexão com a mensagem que eu irei mandar, e o in conectado com a mensagem. E por fim o out, que é o resultado. Bem, para escrever o mensagem no socket, nós utilizamos o socket write com o nome da variável que eu criei, mais o in, que é a parametrização que eu defini lá em cima, e depois o string, e com o tratamento de erros. Enquanto houver a mensagem, ele irá ler e escrever. Então nós utilizamos o while, out, socket rate, socket 1024 é o número no padrão de número de caracteres. Depois nós utilizamos write to file, que é para escrever no ficheiro, e fecho o socket com o socket close. Bem, quanto à função de escrever no ficheiro, ela também é semelhante com a outra, não muda muito, em que eu relaciono com a parte que eu tenho o ficheiro de texto. Para entrar na linha de comando e entrar no chat server, nós utilizamos a estrutura onde está o ficheiro e nós apenas abrimos ele. Então aqui nós temos o CT, Program Files, logo em seguida nós temos o AMPS, depois no AMPS nós temos o PHP 5.6 e no PHP 5.6 nós escolhemos o ficheiro em que queremos.
Além de, nós temos também a mesma opção de entrar pelo linha de comando ou CMDOS, mas nós podemos ir direto pelo início.html, que ele aparece certinho da mesma forma em uma estrutura melhorada. O local onde nós colocamos o ficheiro de texto, ele é atualizado automaticamente conforme nós escrevemos a mensagem.